Sejam todos bem-vindos ao Teologia com Açaí. Meu nome é Lucas Delano e esse é o nosso primeiro vídeo. Bom, nós havíamos começado com postagens no Instagram e no Facebook, com estudos teológicos e também com algumas mensagens devocionais, e eu achei por bem, senti em meu coração que seria um momento oportuno para compartilhar um vídeo no YouTube também. Esse nosso primeiro vídeo é uma mensagem de encorajamento, uma mensagem de esperança e principalmente uma mensagem de orientação bíblica sobre como nós devemos proceder em momentos de crise. Nós devemos olhar para as Escrituras, ver o que Deus direcionou ao seu povo e nos direciona ainda hoje e tirar lições sobre como nós podemos agir, como nós devemos proceder em momentos de calamidade. Existem muitas pessoas preocupadas, assustadas com a questão da pandemia, do novo coronavírus, muitos familiares tensos em relação à sua saúde, um possível colapso financeiro na nação brasileira e em tantos outros países, e são preocupações devidas, mas nós não podemos perder a calma e nós devemos olhar para as Escrituras e entender qual que é o direcionamento de Deus para as nossas vidas. Para isso eu irei lançar mão do livro de Joel, que é um livro que apresenta situações semelhantes às situações em que nós estamos vivendo hoje, onde aconteceu uma calamidade, aconteceu uma crise e Deus levantou um profeta para direcionar aquele povo sobre como eles deveriam agir nesse momento de calamidade. Então o tema da mensagem, o tema desse sermão é tempos de crise, um chamado ao arrependimento, e eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Joel. A minha intenção, o meu objetivo é elucidar esse livro, esse texto, como uma lição sobre como o povo de Deus, como todas as pessoas ao redor da terra, devem agir em tempos de crise. Nós não devemos nos desesperar, mas olhar para a palavra de Deus e tirar as lições práticas para o nosso dia a dia. O livro de Joel ele é dividido em 3 pequenas partes. O livro ele possui apenas 3 capítulos, é muito pequeno. A primeira parte, Joel ele vai narrar uma praga presente que está acontecendo, uma praga pontual, que é a narrativa da praga dos gafanhotos e da seca que está assolando a nação de Israel, especificamente a tribo do sul, o povo de Judá, que é onde Joel profetizou. A segunda parte do livro ele vai dizer que essa praga é na realidade um prelúdio, há necessidade de uma preocupação, porque essa praga é um apontamento, uma tipologia para tempos futuros, para o dia que Deus irá trazer o seu julgamento, o juízo final, o dia do Senhor, o Yom Yavé. Portanto, arrependam-se não somente por conta do momento que vocês estão vivendo hoje, mas porque essa praga é uma tipologia, é um apontamento para algo maior que vai vir depois. E em terceiro lugar, Deus apresenta através da boca de Joel promessas de bênçãos e salvação ao seu povo mediante uma postura de arrependimento. Então, à luz da própria divisão do livro de Joel, eu gostaria de fazer uma divisão para essa mensagem de forma bem didática, com 3 pontos. O arrependimento como uma necessidade pelo presente, pelo momento em que nós estamos vivendo. O arrependimento como uma necessidade pelo futuro, por conta do momento que nós ainda iremos viver, e o arrependimento como um caminho para uma resposta divina. O arrependimento é o caminho, é a pavimentação pela qual nós iremos receber uma direção de Deus e a sua atenção e misericórdia, assim como aconteceu no livro de Joel. Por que arrependimento? Porque, se você for observar, o tema central do livro de Joel, e alguns estudiosos vão concordar comigo nesse ponto, pode ser resumido na palavra arrependimento. Diante de toda a narrativa de Joel, a postura do profeta é sempre de conclamar o povo a uma postura de arrependimento, humilhação, jejuns, oração e busca incessante da palavra de Deus para que ele tenha misericórdia do seu povo. E se você nunca teve a oportunidade ou nunca leu o profeta Joel, agora você vai poder dizer: eu li Joel.
e entendi a sua mensagem, e você vai tirar também lições para esse momento de crise que você e todos nós estamos vivendo hoje. Capítulo 1, verso 1 de Joel diz assim: Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Nós não temos muitas informações em relação a quem seja Joel, a não ser que ele era um profeta. Apenas há a menção de que ele é filho de Petuel, mas a Bíblia não traz nenhuma menção sobre em que período ele profetizou, se ele era um sacerdote ou um ministro, apenas que ele era profeta e filho de Petuel. Alguns vão trabalhar com uma data pós-exílica por conta de algumas menções em que há no texto. Provavelmente foi um profeta pós-cativeiro babilônico. Mas nós não temos especificações exatas quanto à datação e quanto a qualificações do profeta, apenas que ele é Joel, filho de Petuel, profetizou em Judá, provavelmente após o exílio babilônico. E o texto começa com essa identificação e também apresentando os distintivos do profeta. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Portanto, o distintivo da mensagem de Joel, ele é o mesmo distintivo no qual se apoiou Isaías, quando diz assim diz o Senhor, ou Elias, Jeremias e tantos outros profetas. Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. E aqui vai o primeiro ponto do sermão. O arrependimento como uma necessidade pelo presente. E Joel vai falar que a calamidade que eles estão vivendo é um evento presente, é uma praga histórica, e ele vai fazer essa narrativa a partir do capítulo 1, a praga como um evento presente. Verso 4 do capítulo 1. O que deixou o gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que deixou o migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Então está acontecendo uma praga de gafanhotos e uma seca na região de Judá, e Joel narra isso como um evento histórico, e ele vai evocar aqui a figura de gafanhotos, e eu vou trabalhar com a linha de interpretação teológica da maioria dos estudiosos, na qual há um entendimento que são gafanhotos literais. E alguns vão especular que talvez sejam as fases do gafanhoto, outros vão falar que é a possibilidade de exércitos humanos, mas eu vou trabalhar com a primeira linha de interpretação por conta de algumas especificações que Joel dá a entender que são gafanhotos literais e que era uma praga histórica que de fato estava acontecendo. Então, em primeiro lugar, é uma praga presente. Joel narra o evento como sendo uma praga de gafanhotos que assolou a terra. E imagine então uma sociedade que vive da agricultura e da pecuária, como a sociedade hebreia, e você tem uma praga de gafanhotos que destrói as plantações, as colheitas, e não há então alimento nas casas, não há alimento para os animais estão morrendo, não há vinho, até mesmo para os ébrios, e até mesmo na casa do Senhor existe falta de ofertas para que se ofereçam a Deus, porque o povo não tem renda, não tem alimento para si, então consequentemente eles também não têm para oferecer na casa do Senhor. Por isso Joel está se lamentando. E ele vai dizer no verso 5: ébrios ou bêbados, despertai-vos e chorai, uivai todos os que bebei vinho, até mesmo vocês que andam pelos cantos, pessoas ímpias e que não se interessam pelas coisas do Senhor, porque está tirado da boca de vocês o mosto. Verso 9: cortado está da casa do Senhor, inclusive, a oferta de manjares e a libação. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão enlutados. O campo está assolado, a terra de luto, porque o cereal está destruído, a vide se secou, as olivas se murcharam. Então, desde os bêbados até os ministros da casa do Senhor, no nosso contexto aqui, até os pastores, até o povo que se reúne na congregação solene, até mesmo a igreja do Senhor está sendo prejudicada por conta do juízo de Deus que está sendo executado sobre a terra. Então a primeira lição que nós tiramos aqui em relação a esse texto é que quando existem situações de calamidade,
elas atingem não só o que não crê, mas ela atinge também o que crê. Elas atingem não só o rico, mas atingem também o pobre, o homem e a mulher. Todas as pessoas são atingidas, o justo e o injusto. E me lembro das palavras de Jesus, quando ele diz que as bênçãos, as chuvas caem sobre os justos e os injustos. Da mesma forma, existem momentos em que Deus permite que a calamidade venha, independente da circunstância pela qual ele veio. Aqui, Joel não narra qual foi o pecado do povo. Ele convoca o povo ao arrependimento, portanto há pecado, mas ele não descreve qual era o pecado. Então eu não quero também fazer especulações e dizer porque a nação brasileira está agindo de tal forma, ou porque a Itália é mais pecadora, por isso está acontecendo uma assolação maior. Não, eu não quero julgar ninguém, mas apenas dizer que diante da situação de crise, nós devemos ter uma postura de arrependimento. Desde os bêbados, desde aquelas pessoas que andam na rua e não têm interesse algum por Deus, até os ministros do altar, os pastores, os servos de Deus, todos devem se arrepender com pó e cinza. Essa é a orientação bíblica e a primeira lição que nós podemos tirar. E é por isso que Joel conclama o povo ao arrependimento, a partir do verso 13. Cingi-vos de pano de saco e lamentai, sacerdotes. Uivai, ministros do altar. Vindes, ministros de meu Deus. Passai a noite vestidos de pano de saco. Que aqui é um símbolo da humilhação. Porque da casa de vosso Deus foi cortada a oferta de manjares e a libação. Promulgai um santo jejum, é tempo de jejum, de oração. Convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos, todos os moradores desta terra, para a casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. E nesse momento, a casa do nosso Deus são as orações que o povo faz nas suas próprias casas, nesse momento de distanciamento social, são os cultos domésticos, são as pequenas reuniões, quando possível, para clamar ao Senhor, para pedir misericórdia de Deus. São os jejuns, são as orações ininterruptas, pedindo que Deus tenha misericórdia do seu povo. E ele começa conclamando aqui os ministros do altar, os servos do Senhor, para chamar o povo a essa responsabilidade. Então a responsabilidade maior nesse momento de oração e de crise é de que os ministros do Senhor devem conclamar o povo ao arrependimento. Então você, servo de Deus, a sua postura nesse momento não é de ficar em casa o dia inteiro assistindo internet ou Netflix ou perdendo tempo com coisas vãs. Você pode ter o seu momento, isso não é pecado, mas não priorize as coisas deste mundo. Enquanto o mundo está vivendo em crise, há uma responsabilidade sobre a sua vida de ser sal e luz sobre a terra. Convoque o povo ao arrependimento, convoque o povo à oração, a panos de saco e cinza, pedindo que Deus tenha misericórdia do mundo, da nossa nação. Essa é a primeira aplicação que nós podemos tirar do livro de Joel. Há uma praga presente, há um juízo de Deus, nós não sabemos o motivo, e a postura que Deus pede de nós, através da boca de Joel e para os nossos tempos, é uma postura de arrependimento. E o segundo ponto do sermão, da mensagem, o arrependimento como uma necessidade pelo futuro. Joel vai fazer a mesma coisa. Ele diz que há uma praga presente, mas ele não para por aí. Ele fala que essa praga de gafanhotos, ela é um prelúdio, ela é uma anunciação, um chamamento para algo maior que vai vir depois. O dia do Senhor, o Yom Yavé, o juízo final. O momento em que Deus se assentará em um trono de julgamento para julgar as nações, os vivos e mortos, os céus e a terra fugirão, e os mares darão os seus mortos, e todos prestarão conta diante de Deus, diante do seu trono branco. E ali não haverão negociações, não haverão máculas, mas somente aqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro é que entrarão na eterna Jerusalém. Portanto, Joel diz: vocês estão vendo essas crises acontecendo, vocês estão vendo a calamidade, vocês estão vendo a praga de gafanhotos, isso é só um apontamento para algo maior que vai vir depois. Então vocês estão vendo o coronavírus, vocês estão vendo terremotos, vocês estão vendo enchentes, vocês estão vendo guerras e rumores de guerra. Jesus disse isso no seu sermão escatológico, Mateus capítulo 24, Lucas de 22. E ele diz: olhem para as figueiras e para as árvores, quando começam a brotar, vocês sabem que se aproxima o verão.
Então que vocês saibam discernir os tempos também. Olhem ao seu redor, meus irmãos. Vejam as circunstâncias, o amor das pessoas se esfriando, essas pandemias e tantas coisas horrendas que têm acontecendo no mundo. Isso são anunciações, são prelúdios, são evidências de que o dia do Senhor está chegando. E eu não sei se nós estamos no meio do início das dores, eu não sei se nós estamos no princípio, porque desde o momento em que Jesus subiu e foi assunto aos céus, iniciaram-se os últimos dias. Eu não sei se nós estamos no meio dos últimos dias, se nós estamos no início, se nós estamos no fim, mas pelo andar da carruagem nós conseguimos perceber que o mundo está se direcionando para o fim. E essas pragas que estão acontecendo, esse coronavírus, é uma anunciação para que nós possamos nos arrepender. Então o arrependimento é uma necessidade não só pelo presente, pelo que está acontecendo, para que Deus mude a nossa sorte e que não venham doenças sobre nós, mas também pelo futuro, e essa é a principal preocupação de Deus. E Joel vai aqui comparar a praga de gafanhotos com o dia do Senhor. É uma tipologia de algo maior que haveria de vir. Ele diz no verso 15 do capítulo 1 ainda: que dia, porque o dia do Senhor está perto e vem como a assolação do Todo-Poderoso. Verso 11 do capítulo 2: o Senhor levanta a voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial. Porque é poderoso quem executa as suas ordens. Sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível. Quem o poderá suportar? Então, Joel compara a praga de gafanhotos presente com o Yom Yavé, o juízo final, o dia do Senhor, e ele diz que isso é um apontamento. Segunda lição que nós devemos tirar aqui, meus irmãos, é que a nossa maior preocupação deve ser não somente com as questões terrenas em que nós estamos vivendo. Eu sei que tem pessoas preocupadas com seu emprego. Eu sou ser humano e também me preocupo. Tem pessoas preocupadas com a sua saúde e de seus familiares. Tem pessoas preocupadas com a sua empresa. Como é que eu vou pagar os meus funcionários? Será que amanhã eu vou ter dinheiro para comprar o meu almoço? Será que vai acontecer uma crise e tudo vai entrar em colapso e eu não vou ter como trazer alimento para minha casa? Nós devemos sim ter as nossas preocupações em medida correta, mas não andando ansiosos e desesperados, porque na realidade a nossa maior preocupação deve ser com as nossas almas. E é isso que Joel está nos dizendo aqui, comparando o dia do Senhor com a praga que está acontecendo. Olhem para essa praga, para essa pandemia, e saibam, meus irmãos, que isso é apenas um apontamento para algo que vai vir. Portanto, o nosso arrependimento deve ser não somente por algo que nós estamos vivendo hoje. As pessoas não devem simplesmente se apegar a Deus. Ai, meu Jesus, agora eu preciso do Senhor, me salva dessa pandemia. E acabou essa praga, simplesmente Deus nunca existiu. Deus, ele pede de nós e ele nos ordena que nós tenhamos um arrependimento sincero em nosso coração, para que no dia do grande juízo, no dia da prestação de contas do Senhor, nós possamos ouvir as palavras: entra para o gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. E é por isso que Joel fala a partir do capítulo 2, no verso 12, sobre a necessidade de um arrependimento pelo futuro, e ele diz: ainda assim, diz o Senhor, ou seja, apesar de todo esse mal que vai acontecer, de todas essas circunstâncias, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns, com choro e com pranto, rasgai os vossos corações, e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor, ou seja, o arrependimento ele não deve ser simplesmente externo nas vestes, ou religioso, ou aparente, mas deve ser um arrependimento profundo de quem de fato teve um encontro com o Senhor, conheceu a Deus e foi conhecido por Ele. E esse arrependimento deve gerar frutos em nossas vidas, frutos que evidenciem que de fato nós estamos agora andando com o Senhor. Então, a maior preocupação de Deus através da palavra de Joel aqui também deve ser a nossa preocupação, é a salvação eterna da alma das pessoas. Qual vai ser o nosso destino final? Porque acreditem, irmãos, o inferno é real, é um local de tormento eterno, mas ele não preparou esse local para os seus filhos.
mas preparou para Satanás, os seus anjos e todos aqueles que andam segundo essas obras. E aqueles que não confiaram no Senhor Jesus para a salvação da sua alma, receberão esse destino. Então você pode me perguntar, como então nós podemos ser salvos? Foi a pergunta que a multidão fez a Pedro. O que nós devemos fazer então? Eu quero lhe dar uma orientação aqui, orientação à luz da palavra de Deus. Romanos 3, capítulo 23 nos diz, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas ele diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Ou seja, tanto eu quanto você temos um vírus que é muito maior do que o coronavírus, mas o vírus do pecado. E esse vírus, ele lança não só o corpo, mas também a alma no inferno. Mas ele continua dizendo, sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Ou seja, ser justificado significa ser considerado justo diante do tribunal de Deus. E só serão considerados justos diante do tribunal de Deus e perdoados aqueles que depositaram a sua fé em Cristo Jesus. Eu gostaria de ler um texto aqui que me veio à mente nesse momento, um texto conhecido de Efésios. Capítulo 2, verso 8 diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, não de obras, para que ninguém se glorie, é dom de Deus, pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras. Ou seja, não adianta você dizer, mas eu acredito em Deus, eu sei que Deus, eu creio em Deus. Você sabe que Deus existe, mas eu quero saber se você confia em Deus para a salvação, se Ele é Senhor da sua vida. E essa fé ela é baseada em uma vida que apresenta frutos de arrependimento. Então, quando você deposita a sua confiança no sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo e muda de vida, de fato, você recebe a justificação. Esse é o segundo ponto e a segunda lição do sermão. O julgamento presente não é tudo. Virá ainda um dia de prestação de contas de Deus para com os homens no dia do juízo final. E somente aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro e confiaram em Cristo e tiveram uma mudança de vida, uma mudança de mente, de comportamento, nasceram de novo, se tornaram nova criatura, é que receberão a vida eterna. Então olhem para o coronavírus, olhem para as circunstâncias em que nós estamos vivendo e entendam que isso é apenas um prelúdio, é apenas um sinal de que os tempos se abreviam, a porta é estreita, mas Jesus bate a porta, aquele que abrir, ele ceará com ele e entrará na sua casa. Terceiro ponto da mensagem, o arrependimento como o caminho para uma resposta divina. Então, há uma praga presente nos tempos de Joel, há uma praga presente nos nossos tempos, há uma calamidade futura nos tempos de Joel, que era o dia do Senhor, há uma calamidade futura nos nossos dias, que é também o dia do Senhor que virá, e ele se aproxima com a assolação do Todo-Poderoso, e as evidências dos tempos demonstram que esse dia está chegando, mas existem promessas de Deus de bênção e misericórdia para aqueles que se arrependem. E a partir do capítulo 2, no verso 18, e o restante do capítulo 3, é que Deus vai apresentar promessas de misericórdia e bênção para aqueles que se arrependerem. Portanto, a chave para a circunstância que nós estamos vivendo, e não só para essa, mas para outras circunstâncias que são as principais, é o arrependimento. A partir do verso 18, no capítulo 2, Deus diz, através da boca de Joel, então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo e respondendo-lhe lhe disse, eis que vos envio o cereal e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos. E não vos entregarei mais ao opróbrio entre as nações. 25. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, a praga que aconteceu, pelo destruidor e pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. No verso 27 ele fala, sabereis que estou no meio de Israel e que sou o Senhor vosso Deus e não há outro. O meu povo jamais será envergonhado. Então, apesar das circunstâncias em que o povo estava vivendo, diante da postura de arrependimento, Deus vai voltar-se do mal que ele estava trazendo sobre a nação e vai trazer promessas de restituição dos anos que foram consumidos pelo gafanhoto, dos anos que foram consumidos pela seca e por todas as circunstâncias difíceis em que nós estávamos vivendo e estamos vivendo. E essas promessas elas se dão não somente no âmbito terreno, mas especialmente, principalmente
no âmbito espiritual. Porque, segundo as Escrituras, irmãos, o mundo só tende a piorar. É verdade que Deus ele guarda os seus santos, ele guarda os seus eleitos, ele protege o seu povo e abençoa a nação cujo Deus é o Senhor. Mas nós sabemos que o mundo ele se direciona para catástrofes ainda piores e para realidades difíceis. Mas existem promessas de Deus para uma pátria que não é terrena, mas para uma pátria eterna, e nós somos estrangeiros em terra estranha. Há uma promessa do derramamento do Espírito no livro de Joel, verso 28 do capítulo 2, ele fala que haverá um derramamento do Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos sonharão, e os jovens terão visões. E até sobre os servos e servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O cumprimento dessa profecia ocorreu em Atos capítulo 2. Pedro fala, no momento que eles estavam vivendo ali de Pentecostes, que foi profetizado por Joel, onde o Espírito Santo desceu sobre a igreja, capacitando a igreja com dons, milagres e maravilhas para a pregação do Evangelho. E da mesma forma, o Espírito Santo continua nos dias de hoje, trazendo o seu selo. No momento que você recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você recebe o Espírito Santo sobre a sua vida, você recebe o selo da promessa da salvação. E essa é a principal promessa que Deus tem sobre as nossas vidas, a salvação eterna das nossas almas. E ele finaliza, quero finalizar aqui no capítulo 3, no verso 17, ele diz assim: sabereis assim que o Senhor vosso Deus, que habita em Sião, Jerusalém, meu santo monte, Jerusalém será santa, estranhos não passarão por ela. Verso 19: o Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto abandonado. O Egito e Edom representando aqui os inimigos de Deus, o povo ímpio, que não creram no Senhor Jesus também, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, os filhos de Deus, os filhos da promessa, será habitada para sempre, Jerusalém, de geração em geração. Eu expiarei o sangue dos que não foram expiados, porque o Senhor habitará em Sião. Então, há uma promessa de misericórdia de Deus, há uma promessa de salvação eterna da alma dos homens. E esse capítulo final ele está falando sobre a Nova Jerusalém, sobre o momento da eternidade, e ele fala dos rios que manam do trono de Deus, e ele traz todo um cenário ali já da eternidade. E é essa a promessa que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Eu quero que você não se desespere nesse momento de dificuldade, mas que olhe para o livro de Joel e entenda que existe sim uma praga presente, mas existe também algo maior que vai vir no futuro, e essa deve ser a nossa principal preocupação: a salvação eterna das nossas almas, dos nossos familiares e dos nossos amigos. Mas aqueles que confiarem no nosso Senhor Jesus Cristo e tiverem uma postura de arrependimento, uma postura de humilhação, uma postura de mudança de caráter e mudança de vida e conhecimento do Senhor, receberão a misericórdia e vida eterna no dia do juízo final. Então, que Deus abençoe você e a sua casa. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas, e Deus irá responder às nossas orações. Eu gostaria de orar por você e pela sua casa e pedir que Deus traga a sua misericórdia nesse dia pelas nossas vidas. Senhor Deus, eu quero orar nesse momento por todas as pessoas que estão escutando essa mensagem, que receberam a Tua palavra. Existem tantos ensinos aqui nesse livro que nós não teríamos tempo suficiente para falar, mas destacando essas 3 mensagens, esses 3 ensinos, existe uma praga presente, existe uma calamidade futura, mas o Senhor conclama o seu povo ao arrependimento. O Senhor conclama o seu povo a dobrar os joelhos, a orar, a jejuar, a buscar a Tua face. E aqueles que se humilharem diante da potente mão do Senhor receberão misericórdia. Então, nós pedimos a Tua misericórdia, Senhor, sobre as nossas casas e sobre as nossas vidas. Pedimos que o Senhor nos proteja dessa calamidade que nós estamos vivendo. Que o Senhor guarde os empregos, Senhor, dos pais de família que estão nos escutando. Que o Senhor guarde a saúde dos familiares que estão nos ouvindo. Mas que, principalmente,
as pessoas possam voltar-se a Ti, converter os seus corações para que recebam a salvação e o prêmio da vocação celeste em Cristo Jesus, nosso Deus. Todas essas coisas nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.